Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quinto e último episódio da série de podcasts especial de 10 anos da licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Este projeto busca contar a história do curso a partir das vivências e experiências das pessoas que passaram por ele ao longo desses 10 anos. Apenas para relembrar, este programa é uma parceria entre o LabDecom, o Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisas em Educomunicação, e a Base Educom. Em cada episódio, conversamos com duas pessoas que representam as alunas e alunos que entraram no mesmo ano que elas. Os 4 primeiros episódios, com convidados que ingressaram na licenciatura entre 2011 e 2018, já estão disponíveis nos principais tocadores e plataformas. E caso ainda não tenha ouvido, recomendo que dê pause nesse episódio e escute os anteriores para acompanhar a trajetória de nosso curso de uma forma cronológica. Nesse quinto episódio, iremos conversar com a Jade Castilho, da turma de 2019, e com a Fátima Morina, da turma de 2020, representantes da 9ª e 10ª turmas. Para quem não acompanhou os episódios anteriores, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriano Leonel, sou da Base Educom e também professor de ensino fundamental. Eu sou um educomunicador licenciado pela ECA USP, que cursei lá no longínquo ano de 2012, e sou pai de um menino que nesse ano, assim como a licenciatura em Educomunicação, irá completar 11 anos. Eu sou um homem branco, careca, chegando aos 30 anos, sou magro, baixinho, com uma barba que começa a apresentar os seus primeiros fios brancos e eu uso um óculos grande de aro preto. E durante esse episódio, eu citei a música Subir os Dois Tiozinho, do Criolo. E a frase que eu tentei lembrar é: leva num sarau, salva essa alma aí. E não manda num sarau, conforme eu disse durante a nossa conversa. Aproveito essa minha errata para agradecer ao Criolo, ao Emicida e à Cel por trazerem poesia à vida e inspirar tantas pessoas por meio da arte. Eu agradeço também e aproveito para chamar para a conversa o meu amigo e também idealizador da Base Educom, o Henrique Uieda Amaral. Eu sou o Henrique Uieda, professor educomunicador e um dos idealizadores da Base Educom. Entrei na ECA USP em 2016, praticamente o meio da história do curso. Sou um homem de 31 anos, com ascendência em alguns traços japoneses, cabelo longo preso num coque, barba um pouco encorpada e óculos arredondados. E é um prazer encontrar com vocês para relembrar um pouco da nossa história com esse curso. Vamos começar então o nosso bate-papo com os convidados. Bom, então vamos começar. Seja bem-vinda, Jade, seja bem-vinda, Fátima. Contem pra gente um pouquinho sobre como que vocês chegaram na licenciatura em Educomunicação. Então, vocês são, dessa série de podcasts, as nossas alunas mais recentes. Então, vocês, talvez, já tenham visto um pouco mais de Educom, da licenciatura, antes de chegar na ECA USP. Então, falem um pouco pra gente como que foi essa entrada e se vocês encontraram o que vocês esperavam lá dentro. Como que foi essa recepção. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite de vocês. Bom, meu nome é Jade, eu sou uma mulher cis, branca, tenho 24, quase 25 anos, faltam 2 dias. De estatura média, tenho 1,60 e pouquinhos, tenho cabelo castanho, curto, e uma franjinha que eu fiz recentemente, e uso óculos quadradinho meio vermelho. Bom, eu cheguei em Educom através da minha outra graduação, eu sou formada em jornalismo, e dentro da faculdade de jornalismo eu comecei a participar de um projeto de extensão em Educomunicação e Saúde. E era uma área que isso foi em 2016, né? A gente não conhecia muito. A minha professora de jornalismo mesmo, ela teve um contato com Educomunicação no evento. Ela leu um dos textos do professor Ismar, achou super interessante, e aí dentro da faculdade, eles receberam uma demanda da Prefeitura de Campinas, né? Eu estudei no interior, que era na época daquelas epidemias de dengue, zika, chikungunya, então eles precisavam desenvolver uma comunicação melhor entre os profissionais da saúde e a população. E eles entenderam que a educomunicação poderia ser um caminho, né? Fizeram essa parceria com a faculdade e a gente começou esse projeto e a dinâmica era a seguinte, né? A gente fazia oficinas práticas com eles, explicando como eles poderiam se comunicar melhor, então, como ter uma comunicação mais assertiva com a população, que conteúdo eles poderiam produzir que seria mais interessante do que só um panfleto,
ou só aquela visita que eles faziam nas casas para fazer com que as pessoas entendessem como se prevenir da dengue, então não deixar a água acumular nos vasos, ficar de olho se aparecer alguma larva, enfim. E esse projeto ele durou 2 anos, eu fui estagiária dele durante 1 ano, né? E no final do projeto eu desenvolvi um relatório. Então aí, além de ter lidado com a educomunicação na prática, meio que nessa projeto experimental, no final eu entrei em contato bastante com os textos. Então eu li os textos do professor Ismar, do professor Claudemir, e aí eu fui entendendo o que era Educom, me interessei bastante e procurei que formações estavam disponíveis assim naquela época. E não, depois quando eu procurei era em 2018, quando eu estava me formando. E aí não tinha uma pós-graduação, enfim. E aí eu vi que tinha licenciatura na USP, eu sempre quis estudar na USP, né? E aí eu prestei, achei que não ia dar certo, mas deu certo, eu entrei em 2019. E acho que foi mais ou menos esse caminho, assim. E acho que as duas formações, elas se complementam bastante. Então, muita coisa que eu encontrei no jornalismo, eu encontrei na Educom, e acho que a Educom também complementa muito. E elas são áreas, assim, que se correlacionam bastante. Bom, vocês falaram a idade, né? Eu vou ter que falar. Eu tenho 221 anos. E desses 221 anos, o meu primeiro emprego foi na área de recursos humanos. Aí eu acabei fazendo psicologia por causa disso. Fiquei 27 anos na área, em várias áreas, treinamento, recrutamento e seleção, diversas, né? Trabalhei 9 anos, né? Quando eu conheci meu falecido marido, trabalhei 9 anos como jornalista. E aí ele morreu, aí, né, perdeu a graça para mim. E só que nesse meio do caminho eu tinha começado a trabalhar numa escola técnica, né, ETEC, né, aqui da região, e comecei atuando como orientadora educacional e professora. E aí quando eu fazia orientação vocacional, eu pegava a lista de cursos da USP, né, e mostrava, olha aqui, né, e alguém me perguntava, mas o que é educomunicação? Né, e eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu fui fazer, eu dou aula de psicologia organizacional e dou aula de português. Quando eu fui fazer o Enem para ver o que meus alunos passavam, né, meus alunos de ensino médio, e aí o resultado até que foi legal, aí vi a SISU, né, eu pensei, deixa eu ver como é que é a educomunicação de verdade, né, acabei ficando. Acabei ficando e achei que tinha tudo a ver com a minha trajetória, né, eu estudei muita coisa na área de educação, tanto corporativa como a educação pública. Fiz mestrado, né, em educação, então eu achei que tinha tudo a ver. Eu acho que todo mundo que se propõe a trabalhar ou com comunicação ou com educação tem que aprender um pouco de educomunicação, porque a escola, como ela nasceu, ela está, na minha visão, né, ela está em extinção, né, ela está em plena transformação. E acho que é legal compreender não só a escola, como a sociedade, né? Estamos num momento diferente. E não me decepcionou a educomunicação, eu aprendo muito sempre, né? Eu adoro estudar, né? Tá na cara. Eu aprendo muito sempre, né? Então, assim, não tem professor mais ou menos, né? Eles são todos fantásticos, né? E isso é uma grande satisfação, então vou acabar indo até o final. Né? E você é uma das, como se diz, daquelas pessoas que vão falar muito bem de educomunicação, para sempre. Vai ser uma entusiasta da educomunicação. Exatamente. Eu achei muito simbólico, porque não foi planejado isso, que nesse último episódio que vai encerrar a série, a gente tem uma pessoa que era da área da comunicação e encontrou na educomunicação, né, um propósito, uma forma de atuar no mundo que fazia sentido, e alguém que vem da educação, né, e até talvez um modelo mais tradicional de educação, e vem buscar na educomunicação essa transformação, né, do sistema. E aí deixa eu perguntar, vocês encontraram o que vocês estavam procurando na educomunicação? Né? Se quiser começar já, também para manter ordem, ou a Fátima, quem quiser, pode puxar aí o microfone. Vai lá, Jade. Que pergunta difícil. Eu acho que sim, porque acho que ainda estou encontrando, na verdade. O jornalismo, ele
quando eu entrei, eu tinha uma ideia muito romantizada, assim, que eu ia mudar o mundo, que eu ia poder contar a história de pessoas que não tinham voz, enfim. Por um tempo até consegui, mas o jornalismo hoje em dia ele está muito focado em produzir conteúdo para marketing digital, redes sociais, enfim, com exceção dos veículos tradicionais de comunicação, que também produzem aquilo que a audiência quer ver e não produzem o que realmente tem valor. Então, quando eu conheci a Educom, eu entendi que era uma forma de eu atuar, que eu ia sentir e perceber mudanças, assim. Isso até pela própria experiência do projeto. Quando os agentes de saúde eles começavam, eles tinham uma ideia. Quando eles saíam, eles tinham outra ideia, eles tinham outras qualificações. Eles ensinavam muito para a gente. Então, esse aprendizado entre dois grupos totalmente diferentes, com conhecimentos diferentes, mas aí todo mundo aprendia junto. Então, acho que a Educom, ela parece que ela dá um respiro, assim, pra gente, de que as coisas podem ser um pouco melhores, assim, de que não está tudo totalmente perdido, que a gente pode desenvolver habilidades, poder ajudar o outro de diversas maneiras, que eu acho que isso também é muito interessante, que a gente tem diversas formas de atuar em diversos espaços, que pode ter um educomunicador ali, então acho que isso também é uma coisa que a área oferece, e acho que eu ainda estou encontrando, assim, estou descobrindo muitas coisas ainda que eu posso fazer e que eu gosto de fazer, e acho que a Educom ajuda bastante a gente nisso, assim, também. Quando eu comecei a atuar em jornalismo, em 2008, né, eu também achava que era tudo lindo e finalmente eu ia poder escrever, que é a coisa que eu mais amava fazer, né, e aí nesses 9 anos eu vi que não tinha nada lindo, né, o envolvimento da política, o envolvimento da publicidade, como é que cada veículo se mantém. É uma coisa impressionante, né, assim, acaba com a utopia de qualquer ser humano, conviver com isso, né, conviver com essa articulação toda, processos, inclusive, né, que eu tive que enfrentar e foi bastante complicado. Mas, assim, aí nessa minha passagem por educação, que começou em 2015, aí eu comecei a pensar de uma maneira, né, um pouco diferente, né, a ver isso de uma maneira um pouco diferente. A gente tem mais é que discutir tudo que se veicula, né, porque essa tal democratização do espaço internautico, né, a gente viu que não era tão lindo e maravilhoso quanto se esperava, né, enquanto esse processo chegava, as pessoas da minha geração acreditavam que, nossa, que legal, né, você pode ter jornal comunitário, você pode ter um monte de coisa, muita participação, muita democracia, e a gente viu que não, né, que o soft power ainda define tudo, e as pessoas nem se percebem sendo definidas por ele, mas assim, sem grandes filosofias, a educomunicação, assim, é uma coisa que muito inspiradora. Tem até uma monitora, a Elisa, não sei se é Gerardini, acho que é Gerardini, que está fazendo doutorado em comunicação, é monitora tal com a Mongioli, ela fala assim, não, a educação tem salvação sim, a educomunicação é essa salvação, né? A educomunicação pode ser revolucionária, desde que as pessoas queiram, né? E eu acho que ela está certíssima, eu acho que é por aí. E vocês chegaram a conversar com alguém da graduação antes de entrarem? Vocês foram mais ou menos já... Porque vocês conheceram na vida profissional de vocês. Mas e a parte acadêmica? Vocês foram atrás de saber, será que realmente vai ter ali alguma coisa bacana para mim? Ou vocês se jogaram porque vocês queriam essa experiência profissional? Vocês achavam que isso podia ajudar vocês? Eu queria essa experiência profissional, então não conversei com ninguém antes, não. Né? Fui lá descobrir. Eu gosto dessa aventura. Eu também não conhecia ninguém do curso. Fui conhecer no primeiro, quando eu passei na lista da FUVEST, aí já foram entrar em contato comigo, o pessoal de Educom muito rápido, eu acho excepcional. Mas eu nunca tinha conversado com ninguém, assim. Eu olhei a grade curricular do curso e eu sempre gostei muito de estudar, então eu queria muito continuar estudando, assim, não parar de estudar. Eu acho que às vezes isso é um pouco de jeito meio frenético, mas eu acho que se eu parar de estudar 6 meses, meu cérebro vai gangrenar, assim. Então eu continuo estudando ininterruptamente desde criança. Aí eu falei, não, Que interessante, porque a sensação, a única parte da minha vida que eu parei de estudar, que eu não fiz nenhuma graduação, nenhuma especialização, eu me sentia enterrada viva. A sensação era essa, engraçado, né? Igualzinho.
Pois é, eu acho que enquanto a gente estuda, a gente se sente mais vivo, né? Não sei, conhece É. mais pessoas, estuda mais, acho. Eu não sei, mas eu acho. Quer dizer, eu tinha um bom motivo, até minha filha era pequenininha e tal, e ou era ela ou era eu, então eu escolhi ela. Uhum, uhum. Mas a sensação era essa, esse período que eu me privei para poder privilegiá-la, né, para poder priorizá-la, foi isso. Tem um monte de terra aqui em cima de mim, não estou respirando. Interessante. E já que vocês estão falando aí desse entusiasmo pelo aprender, e a Fátima também comentou sobre esse mundo da internet e ao mesmo tempo como posso dizer, essa dualidade de achar que isso vai salvar o mundo e ao mesmo tempo perceber que não é bem assim, que é só uma ferramenta, que talvez ela só replique o mesmo sistema. Vocês viveram uma coisa muito única na graduação, que foi a pandemia e a transformação do ensino que era presencial no ensino remoto. E aí queria saber um pouco de vocês, porque tem muito a ver com esse entusiasmo, com o curso da Educom, que é um curso que te leva a participar bastante, que te leva a se desenvolver, a participar realmente daquele ensino, para um ensino remoto, que é um ensino totalmente diferente e numa situação de crise mesmo. Não é só, mudou para o ensino remoto. Tem todo o contexto, né, da pandemia que torna difícil esse processo da educação. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês como foi vivenciar isso, como foi ser estudante nesse período. Então, a gente estava conversando antes, né, da gravação, como é que a pandemia afetou, né? Minha turma de 2020 começou, acho que um mês depois a gente já está, nem isso, né? A gente já estava nesse processo de videoaula, né? E ao mesmo tempo isso também começou onde eu trabalhava na ETEC, né? E aí acho que foi muito interessante, por quê? Porque eu vi que o engajamento no curso que eu estava participando como aluna de educomunicação se mantinha, estava super funcionando, sem aquele caldo cultural, né, que a gente falou, e das amizades e os vínculos afetivos que são muito mais significativos no presencial, ou se mesmo a prainha, né, como você havia colocado. Mas o conhecimento, ou seja, essa interação professor-aluno, para mim funcionou. Acho que foi um engajamento fantástico e eu aprendi muito nesse período, com ou sem pandemia. Para mim, realmente, foi muito produtivo. E é uma coisa que eu não vi entre os meus alunos de ensino médio. A gente usava a plataforma Teams, né, da Microsoft, e além de um ou outro não ter acesso à internet, que eram poucos, né, por sala, 2 ou 3 entre 40, mas, assim, o engajamento eu simplesmente não vi. E também não vi, agora que eu estou fazendo estágio, né, conversando com outros professores de escola particular, inclusive, eles falam: olha, o período da pandemia, eles não aprenderam, eles não aprenderam. A aula começava às 7h30 da manhã, tinha 4. Tinha 4 dos 28, dos 30 que tinham que estar lá. Né? E isso uma professora de espanhol falando, né? Quer dizer, como é que ele vai aprender idioma sem interagir em espanhol? Não vai, né? E eu tenho essa sensação também, essa grande perda para o ensino médio. E eu acho que a educomunicação pode ajudar muito nisso, e acho que ficou meio provado isso para mim, quando eu estava fazendo uma matéria do Richard Romancini, né? Aquele monstro de professor fantástico, justamente a parte de jogos. E a gente tinha que propor um jogo. E o jogo que eu propus, a apresentação que eu fiz também, foi sobre RPG via online. Então, eu comecei peguei alguma coisa da literatura, né, que é Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente e tal, e montei para fazer online. E, assim, a participação que tinha online dos alunos sem RPG ficava, assim, 30, sabe, manifestações por aula via chat. E com RPG isso ia para 300 participações numa aula com a mesma duração, né? E eu vou falar o quê? A educomunicação me ajudou a ser uma professora melhor na pandemia, né? Inclusive o professor Richard, ele e o Flávio, né, que é um cara também da minha turma, né, de 2020, o Richard acabou nos convidando, porque a gente trabalhou juntos com a RPG, né, eu e o Flávio, nos convidando para fazer um artigo científico, e foi publicado tudo, eu não me lembro o nome da revista agora, mas foi super legal, né, porque assim, dava para medir
o engajamento dos alunos na aula com esse procedimento, né? Então, nossa, fez diferença, né? Para os alunos, principalmente, tadinhos, né? Porque é pesado, né? Só aula online. Mas é isso. Acho que a minha experiência com EAD, no começo foi um pouco difícil, eu acho que até para alguns professores, eu acho que não todos, assim, conseguiram se adaptar muito rapidamente, até porque foi, sei lá, em 2 dias, 3 dias, tudo simplesmente virou do avesso, né? Mas eu acho que fazendo aulas não sei se a Fátima teve essa experiência também, mas fazendo as aulas em outros institutos da USP, assim, por exemplo, na Faculdade de Educação, e fazendo as aulas no curso de Educom, dava para sentir um pouco a adaptação do conteúdo, da dinâmica da aula, de um instituto para o outro, assim, acho que em Educom as aulas elas tendem a ser bem mais leves, tanto no formato presencial quanto no EAD, assim, isso acho que é uma coisa bem visível. E até pelo fato do conteúdo mesmo do curso já se propor a ser uma coisa mais dinâmica, mais leve, enfim, de mais troca. Acho que no segundo ano de pandemia, em 2021, acho que foi melhor do que em 2020, principalmente porque a gente já estava um pouco mais habituado. A diferença da minha experiência para a da Fátima é que eu já tinha construído laços, né, antes da pandemia. Então, eu comecei a encontrar os meus amigos de formas diferentes, assim, era fazendo chamada no Google Meet, ou uma chamada de vídeo no WhatsApp em grupo. Então, os encontros eles foram feitos de forma diferente, mas pensando também nos estágios, eu sempre trabalhei, depois que eu me formei, eu sempre trabalhei 8 horas por dia. Então, fazer um estágio numa escola, trabalhando 8 horas por dia, né, no horário comercial, que é bem esse das 8 às 5, se não fosse a pandemia e o EAD e o home office, eu não conseguiria. Então, acho que acabou me ajudando nesse sentido. Tanto que eu tentei adiantar ao máximo as matérias de estágio em escola, porque o EAD ele me ajudava nesse sentido de não ter que me deslocar, de não ter que ir até a escola e depois voltar correndo, porque não tinha tempo mesmo. Então, acho que nesse sentido da experiência acabou contribuindo, assim. E fora que a gente, acho que se tornou mais resiliente também, né? Acho que entendeu que a gente não tem controle de todas as coisas, que nada sai como planejado e que a gente tem que aprender a lidar com o que tem ali e fazer o que conseguir fazer, assim. E ajudar uns aos outros, acho que também isso é muito... Eu sinto muito isso no curso, assim, as pessoas, elas sempre se ajudam, são bem, assim, solidárias. Quem já teve uma experiência com uma disciplina pode contribuir com quem ainda não teve. Então, acho que isso também para mim, é uma marca bem presente do curso, assim, pensando em outros lugares que eu já estudei, outras formações que eu já tive, acho que aqui as pessoas sempre são muito receptivas, sempre estão abertas a mudar de rota, assim, às vezes, trocar tudo que tinha sido planejado para fazer outra coisa. Então, acho que isso também ajudou bastante nesse período que a gente ficou em EAD. Aquilo que você comentou no início, né, de perceber diferença no EAD de outras faculdades, eu percebi isso sim, né, que parece ter sido mais difícil para outros professores, né, de outros institutos, isso eu senti sim. Mas mesmo assim, como a maior parte eu fiz em Educom, né, acho que teve uma de performance que eu fiz com o pessoal de RP, mas foi muito tranquilo também. Acho que tem uma coisa de ECA no ar, né? Acho que foi bem tranquilo. Esses comunicadores. Bom, galera, vocês não ouviram porque isso foi aqui nos bastidores, o João cortou essa nossa conversa, mas eu fui cobrado para repetir uma coisa que eu sempre repito. Eu acho que, inclusive, quem acompanhou esse podcast, eu já devo ter falado em algum momento. Mas eu tenho uma hipótese que eu ainda não transformei em ciência, inclusive, se alguém quiser transformar em ciência, fica à vontade, me manda um beijo só, não precisa nem citar no artigo. Eu tenho uma hipótese que os educomunicadores, quando na frente do precipício,
Quando naquele momento em que você precisa tirar alguma coisa muito rápida da cartola, você precisa achar aquele coelho, você precisa achar aquela mágica, eu tenho a hipótese de que os educomunicadores, pela nossa formação, pelo nosso trabalho, pela forma como a gente trabalha, pela forma como a gente analisa, que tem um pouco de você entender qual é aquele grupo, de você modificar sempre aquilo que você costuma fazer, para conseguir ser algo quase que autoral do grupo todo. O educomunicador, nesses momentos que beiram o desespero, eles tiram as melhores soluções. Então, essa é uma hipótese que eu tenho. Empiricamente está comprovada, mas isso é algo que eu acho que entra um pouco nessa descrição da pandemia. E aí é muito legal porque eu sou professor de ensino fundamental, tenho amigos que também são professores de diferentes segmentos, e amigos que saíram da licenciatura, e conversando com eles sobre como foi essa prática no ensino formal durante a pandemia, eu vejo que apesar da dor, porque teve dor, apesar do sofrimento, porque teve sofrimento, até por esse trauma que o Henrique trouxe, né? Foi um momento difícil pessoalmente, até não só profissionalmente. Apesar disso tudo, eles encontraram uma forma, seja o RPG que a Fátima citou, seja a buscar um outro tipo de afeto. Então, como que você constrói afetos e relações via tela, com jovens ou crianças? Então foram isso que os educomunicadores, eles sofreram um pouco, mas eles encontraram ali com mais ou menos efetividade, eles chegaram no fim. E aí eu queria saber, e quando a gente estava conversando, foi uma pergunta real para saber, cara, e a graduação? E os nossos professores de graduação, essas pessoas que nos ensinaram a tirar esses coelhos da cartola, será que eles conseguiram também? E aí é muito legal ver que deu certo, né? Que foi bacana. E aí uma coisa que eu quero saber também, uma curiosidade real, como que está sendo essa volta para vocês? Porque vocês tiveram ali um ano e meio mais ou menos, né? De online. Então a Fátima chegou viu um pouquinho da ECA, foi para casa. A Jade ainda conseguiu acompanhar ali um ano e foi para casa. E agora vocês estão voltando para a ECA, que me perdoem os não ecanos, me perdoem os não aurirroxos, né? Aurirroxos? Não lembro agora. Me perdoem os não aurirroxos, mas é um lugar mágico, né? É impressionante como é um espaço que ele borbulha criatividade. Como que tem sido essa volta para vocês? Eu acho que eu senti muita diferença do primeiro ano que eu fiquei, assim, porque eu acho que como a gente estava muito tempo dentro de casa, eu estranhei muito voltar, assim, parecia que era, sei lá, um outro universo, assim, um metaverso, um negócio que eu nunca tinha visto, nem estava reconhecendo mais, nem sabia onde era o número da sala mais. Mas tem sido muito bom, assim, encontrar as pessoas de verdade de novo. A gente tem restrições, né? Então, a gente usa máscara. A ideia é não ficar todo mundo tão grudado dentro da sala para evitar o contato. Então, às vezes, sei lá, ter 2 cadeiras, uma cadeira de distância. Algumas outras coisas que eu tinha lembranças muito boas, por exemplo, da ECA, que era o bolo não sei se todo mundo comia, o bolo do Vando, do CAC, ele não tá lá mais, então é uma memória que meio que... Ele tá lá na USP, mas não tá lá pra gente, né, pertinho assim. Então, foi inclusive uma coisa que a gente se preocupou durante a pandemia, né? Enfim, pensar nessas pessoas que trabalhavam lá e que faziam parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. E tem sido, acho que essa experiência de retorno, para mim, tem sido muito positiva. Eu sempre preferi aulas presenciais do que virtuais, assim, nunca gostei muito dessa coisa de curso online, enfim. Apesar de hoje em dia ter uma visão diferente depois do que a gente passou. Mas acho que tem sido muito, muito rico, assim, tem sido bastante interessante. É muito bom reencontrar as pessoas e sentir que aquele espaço, ainda que, enfim, temos algumas questões aí de querendo tomar o nosso espaço, mas a gente ainda tem ele, então acho que agora a gente até talvez consiga lutar mais por ele, por poder estar lá presente, enfim, mostrar que a gente existe, que a gente precisa daquilo.
Tem sido uma experiência muito boa, assim. Acho que os laços estão sendo retomados, a gente está conseguindo conhecer pessoas que a gente não teve tempo de conhecer ainda, a própria turma da Fátima, que, enfim, ficou um mês, nem um mês, eu acho, menos que isso, pouquinho tempo, então não deu para a gente se conhecer, e conhecer quem está entrando agora também, então acho que conseguiu deixar esse ambiente mais caloroso mesmo. Acho que as aulas voltaram a ser um pouco do que eram antes, assim. Bom, quando voltaram às aulas presenciais, eu achei que estava tudo bem. Então eu sou muito nerd, né? Insuportavelmente nerd. Então eu vou lá, sento na frente, porque eu quero conversar com a monitora. Tem a monitora do professor Claudemir Giana esse semestre, que é na Jara, tem uma experiência muito legal em políticas públicas. Ela atuou, né, quando existia, né, essa preocupação no governo, ela atuou. Então, assim, eu acho muito legal. Mas eu observei o seguinte, né? E outro dia uma garota falou em uma das aulas, ela falou assim, é como se a gente não devesse estar aqui. E aí que eu parei para observar, né, que o pessoal estava todo assim, grudado na parede do fundo, poucos alunos, né, assim, uns 14, 15 da turma que era antes, é que alguns foram para intercâmbio, né, cada um tem uma história, né, outros não aguentaram a pandemia, né, e acho que, né, trancaram, alguma coisa assim, então teve perdas no caminho, teve mesmo. A gente sentiu isso, né, a turma que eu vi no começo e a turma que eu vi agora esses dias. Então, o pessoal fica meio ali, sabe, assim, a sensação que me deu quando a garota falou isso é que várias pessoas se sentem assim. É como se as pessoas não devessem estar ali, né? E eu não sei se por causa da minha longevidade e a minha empolgação, assim que nem a Jade, né? Eu sou apaixonada por aprender. Para mim, assim, só melhorou, né, estar presencialmente, porque eu posso conversar com o Claudemir, ele pode olhar na minha cara e ver minha reação, né, e vice-versa, e outros colegas também, né. Então, quem que eu conheço de rosto? Eu conheço os professores, alguns eu conheci porque eram os mais falantes, que nem eu, que falam pra caramba, mas os outros, assim, nossa, era a mesma turma que eu, e eu não sabia que ela era ela. Tem essas coisas. Mas eu acho que está tendo um sofrimento aí. Eu acho que está tendo um sofrimento de estar... Porque tem algumas comodidades, né, o online, né? A pessoa que mora, sei lá, né, numa determinada região, não precisa pegar 2 ônibus para ir para lá, né? Então, tem essas coisas, a gente não pode negar, né? Ou, às vezes, está um frio terrível... E às vezes a pessoa nem tem blusa, não tem nem roupa para aquele frio horroroso, como teve aí, né, em maio. E aí o professor liberou para a gente fazer aula online, e todo mundo acho que deu graças a Deus, porque estava, acho que 8 graus, 10 graus, que é uma coisa mesmo para São Paulo, é bem pouquinho, né? Então eu acho que tem coisas aí para serem resgatadas, né? Tem coisas no caminho aí, né? Alguma coisa se perdeu, eu não sei muito bem o que, mas quem sabe a gente conversando a gente descobre. Acho que a Educomunicação dá espaço para isso, né? Eu acho legal ouvir esse relato e também o da Jade, quando ela falou dos estágios, porque o ensino remoto, de certa forma, ele tem algumas coisas que ele pode contribuir, de fato, né, para o ensino presencial, que é mais importante, né, no sentido da interação, especialmente para a gente, para a dinâmica que tem o nosso curso. Eventualmente, ele pode trazer uma flexibilidade que permite mais acessibilidade até, né, um acesso mais fácil em dias, né, de caos, de trânsito, de chuva, de frio, ou para alguém que trabalha e que boa parte dos estudantes do curso trabalham durante o dia e vão ter aula à noite, vai fazer estágio quando? Eu conheço muita gente que vai adiando o estágio exatamente para isso. Quando couber na minha agenda eu faço, e realmente é uma dificuldade colocar isso no meio da agenda. E então é legal que dentro do próprio curso tem rolado esse caminho de entender o que aquilo pode, né? Essa outra modalidade de ensino pode agregar. E aí também comentando o que o Adriano falou dos educomunicadores e educomunicadoras tirarem melhores ideias, assim, da cartola, tirarem melhores coelhos da cartola, o Adriano sempre usa essa metáfora.
Fazendo merchan, na base do Com, a gente organizou no ano passado, e esse ano o plano é organizar de novo, uma chamada de textos para relatos de práticas relacionados à prática mesmo da educomunicação, e aí vieram coisas diversas, mas especificamente do ano de 2020. A gente quer tentar fazer isso todo ano, exatamente pensando em, no futuro, a gente poder olhar para trás e falar, nossa, 2020, aquele ano caótico da pandemia, como foi? Como que as pessoas se viraram no campo da educomunicação? Né? Como que projetos surgiram dentro dessas demandas da pandemia? Que projetos se transformaram por causa das novas necessidades, do novo contexto? E aí a gente conseguiu, né? No fim, são 25 textos, são 50 pessoas que escreveram, porque teve textos que foram colaborativos, e a gente viu muito isso, viu muito essas... A gente consegue ver ao mesmo tempo as dificuldades e as perdas que aconteceram naquele processo, mas também as soluções e as novas ideias que surgiram. E isso a gente achou muito valioso mesmo, assim. Então é muito legal ouvir também, né, como que foi o relato de vocês e como foi esse ano, como foi essas transições, né, porque teve a transição primeiro para o remoto e depois para o presencial de novo. Então, muito obrigado por compartilharem isso. E aí, vou puxar então um novo, não é um novo tópico necessariamente, mas fazer uma nova pergunta que a gente tem perguntado para as pessoas que projetos, que atividades, que grupos, né? Aí vocês podem pensar no que vocês quiserem dentro da trajetória de vocês da licenciatura, que foram muito marcantes, né? Nessa formação de vocês como educomunicadoras, ou até no entendimento do que é educomunicação, porque pode ter sido alguma coisa mais no início, mais para o fim do curso. Então, esse é o momento de relembrar que projetos foram marcantes nessa trajetória. Acho que foi durante exatamente o ensino remoto que o professor Claudemir, ele abriu uma bolsa de iniciação científica. E eu sempre tive vontade de fazer algum projeto de pesquisa, porque a extensão que eu tinha feito anteriormente, ela é muito de você pegar e sair para a rua, né? A iniciação científica ela é uma coisa mais ali, você com você mesmo, seu orientador, o que você está estudando e tal. E aí ele abriu esse projeto de iniciação, essa bolsa, e era um projeto, sobre o projeto do Compondo Saúde, né? Que a gente comenta bastante, enfim, tem bastante conteúdo sobre. E ele queria estudar como que estava sendo a formação dos profissionais da saúde dentro desse projeto da prefeitura do governo do estado de São Paulo e saber que eles estavam tirando daquilo, então encontrar como que estava sendo essa avaliação, quais eram os reais aprendizados. E como eu tinha feito esse projeto de extensão anterior em outra faculdade, eu me ofereci, mandei um e-mail para ele, mandei um contato, falei, professor, estou à disposição. E aí a gente acabou fazendo esse projeto juntos e foi muito significativo, assim, porque além de eu poder ler mais sobre a própria Educom, então estudar mais as referências, entrar em contato com mais autores do que os que a gente já tinha conhecido, ou me aprofundar em outros que a gente estudou nas disciplinas, também me ajudou bastante. Então, acabei fazendo a iniciação durante a pandemia, não era o que eu tinha planejado, né? Porque a ideia era fazer encontros com o orientador, enfim, conhecer o pessoal que estava participando da pesquisa, né, esses agentes de saúde pessoalmente, mas acabei fazendo tudo de forma remota e funcionou, assim, acho que eu consegui finalizar o projeto, a bolsa era de 1 ano, então, no final, consegui entregar o relatório, também tive a oportunidade de apresentar ele no Cicusp, né, que é o Seminário de Iniciação Científica da USP, então, poder espalhar aquilo que eu tinha estudado, que era só para mim, que eu pensava, talvez seja algo mais individual, ou enfim, mexa só com essas pessoas que eu estou conhecendo. Mas não, quando você apresenta, quando você, por exemplo, a gente comentando aqui, quem vai ouvir vai conhecer, vai às vezes procurar mais sobre o projeto do Educom Saúde, que faz essa formação com os profissionais da saúde, né, do governo do estado. Então, foi um projeto importante porque eu senti que aquele conhecimento que eu estava produzindo, que eu ainda estou produzindo, que eu ainda estou trabalhando nele para publicar em revista, em participar de eventos, enfim, ele é palpável e ele é importante, não só para mim, mas para outras pessoas, enfim, pode ajudar outras pessoas. Também serviu como mecanismo de avaliação para o próprio projeto, então, para o governo do estado, que é quem auxilia, né,
essa formação junto com os professores de Educom, entender que ele realmente funciona, a importância da educomunicação. Então, acho que isso é uma forma de levar o que a gente estuda para fora. Enfim, foi o projeto que eu participei até agora que eu me senti mais dentro do curso. Acho que esses projetos de iniciação científica, extensão, uma bolsa que você faz, um contato a mais que você tem com o professor, ele te ajuda a saber mais como que a educomunicação atua na prática e você sentir realmente a importância do curso, ter contato com outras pessoas. Acho que isso ajuda não só na formação, mas pensando no profissional também, né? Olha, eu acho que eu consegui aproveitar muitas coisas, né? Do que já aprendi ou do que já vi em Educom. Então, eu acho que eu sou uma professora melhor hoje do que em 2015, quando eu comecei, né? Para o bem dos alunos, né, coitadinhos? Então, acho que deu uma chacoalhada também nos meus preconceitos, né? Então, tinha um convidado, por exemplo, do Richard Romancini, que é uma mulher que fez um trabalho de doutorado, não sei, em Portugal, não sei, não lembro o nome dela, e um outro rapaz também que trabalhou com a questão da música, né? Ele era jornalista, né? E trabalhou a questão da música e da comunicação e tal, e teve resultados muito legais, né? Depois veio a Ludmilla, que hoje é youtuber e é professora de geografia, e também contou um pouco da história dela com funk, né? E teve uma fala dessa primeira convidada, né, do Richard, que ela disse assim, porque os professores do ensino médio, eles acham que o legal é usar exemplos de música dos Paralamas, dos Titãs, isso já passou. E é verdade, assim, aí eu peguei assim, meu Deus, não é porque eu gosto dos Titãs que os outros vão gostar. Fátima, acorda, Fátima, né? Foi aí que eu comecei a descobrir o Baco Show the Blues, né? Que tem e muitos outros, assim, eu já curtia perguntar para os alunos que tipo de música eles gostavam, né? Uma coisa que eu usava. Mas agora eu entendi como isso é importante. Então eu tinha um certo preconceito com funk, né? Hoje eu admito, antes era difícil para mim, para eu admitir, mas eu acho que a educomunicação me deu essa chacoalhada em mim, né? Até colega, né? Ontem um cara da minha turma, o Davi, Fafá, né? Olha só, né? Então eles me despertaram para isso e eu aprendi um pouco dos meus preconceitos e hoje eu vejo a coisa de uma maneira bem diferente, né? Bem diferente mesmo, abrir mão de e entrar mais no mundo do outro em vez de ficar trazendo a sua, né, a sua carga, né? Para quê, né? Vamos viver outras experiências. Então acho que isso foi bem legal, né? E todas as experiências assim de parar para pensar, por exemplo, com a professora Lucilene, né? Que ela deu metodologia para minha turma. E nesse processo, ela falando da questão do feminino, né? E até o tema que minha turma escolheu para fazer uma simulação lá de projeto, um projeto, né? Para um futuro TCC, mas a gente fez todo mundo junto, um mundo de gente. Da questão da insegurança menstrual, né, e como é que essas coisas mexem com a gente e envolvem todas as questões sociais, né, principalmente de quem tem uma renda complicada e comprometida, né. E aí foi muito legal, porque a gente falou muito da questão do feminino, e eu agradeço essa mulher, porque olha só, e a minha turma, principalmente, né, porque eles que sugeriram o tema, de conhecer Simone de Beauvoir, de conhecer uma série de escritoras e pensadoras do feminino, porque... E aí eu fiquei com um olhar mais atento para isso. Então, eu tenho trazido para as minhas aulas, por exemplo, literatura feminina no século XVIII, do século XIX tem, né? E levantar umas coisas, né, que quando... Eu sempre achava estranho, né, quando eu lia quando criança, porque o homem é assim, o homem é assado. Aí eu perguntava para minha irmã, que era bem, né, tem uma diferença grande de idade entre nós, aí ela falava, não, o homem que se quis dizer aí é o ser humano. Não, não é o ser humano. Eles queriam dizer homem mesmo. Quando você começa a ver Aristóteles, você começa a olhar de uma outra maneira para o Jean-Jacques Rousseau, a gente vê que o machismo estrutural na história da humanidade, não é na história do Brasil, não. É uma coisa nojenta. E que a gente precisa parar para pensar, porque a gente se convence que a gente
a gente, digo, mulher, né? Que a gente é um lixo e que está tudo bem, e não está tudo bem, né? Então, quando eu começo a mostrar isso para os alunos, e Educom me ajudou a estar atenta para isso, né? Eles ficam horrorizados também, e eles falam, puxa vida, então quando começou a ter alguma igualdade? Não sei se começou, né? Acho que tem alguma coisa aí nascendo em termos de Europa, no final do século XIX, e em termos de Brasil, alguma coisinha no século XX, né? Mas olha, assim, é alguma coisinha mesmo, porque é muito pouco. E aí, assim, que eu comecei a perceber, assim, putz, a educação pode ser revolucionária. Né? Ah, mas o Paulo Freire já tinha dito isso, o Mandela já tinha dito isso, um monte de gente já tinha dito isso, né? Mas, assim, você pode mudar a vida de muita gente, né? Você pode ajudar a pensar muitas coisas, né? Sem grandes pretensões, porque nós somos pequenininhos, limitados, né? Mas que a gente pode mudar o olhar sobre esse modo de vida que a gente tem hoje, né? Essa modernidade líquida do Bauman, né? Eu acho que a gente pode ajudar bastante. Aí, gente, eu me empolgo, eu falo demais, perdoa, tá? Corta aí metade que já tá bom. Não, maravilhoso. Eu vou colocar a data aqui nesse podcast. Ontem teve João Rock e o último show de encerramento foi Criolo, Emicida e Céu. E aí o Criolo maravilhoso, ele tem uma música que ele fala, né? Pega essa alma, salva essa alma, manda no sarau aí. E aí você tá falando dessa questão de salvar, de mostrar. A gente que tá na sala de aula, se a gente salva um, cara, já é tão magnífico, né? Se a gente olha, se a gente consegue mostrar caminhos, se a gente consegue que eles façam uma leitura crítica, para usar ali o que Educom gosta de falar bastante, da sociedade, da mídia, do que eles consomem, de quem eles são, de como eles estão sendo formados, dá prazer, né? Dá prazer, assim, a gente infla. E ser professor a gente apanha tanto, né? Até a gente tá tão acostumado a apanhar sendo professor que quando infla, que quando enche, é de um prazer inenarrável. E aí, pessoal, indo para o final, pensando nessa transformação, nessa possibilidade de salvar almas, o que vocês querem falar sobre Educom? O que vocês acham que é importante? Vocês que estão agora... acho que a Fátima está chegando na metade, a Jade está encaminhando para o final. O que vocês querem dizer? E aí, o que vocês querem dizer para o mundo, para a sociedade, para essa alma ser salvada aí, para os professores de vocês, para nós, dinossauros que já saíram e que talvez ainda olhem do mesmo jeito que era quando a gente entrou. Como tem sido e o que vocês esperam que seja? Eu pensei em muitas coisas enquanto você fazia a pergunta, porque, como a Fátima comentou antes, eu também tive contato com muitas coisas que eu não conhecia na Educom. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu. Pessoas que têm vivências parecidas com as minhas, que têm vivências totalmente diferentes, então comecei a entender qual era o meu espaço enquanto mulher, o que a minha vivência diferenciava de outras mulheres, de outras pessoas, e para mim acho que Educom é muito sinônimo de transformação, assim, dentro de quem nós que estudamos, quem vivencia práticas também que são educomunicativas. Então, todos esses projetos que a gente conhece desde que a gente entra no curso, que o Educom no Ar, o Educom Ponto Saúde, outros muitos, que às vezes a gente não conhece, mas que eles também existem, eles são espaços de transformação, né? Então, eu entrei no curso pensando nisso, que a comunicação ela é uma forma de educar, e a educação ela é feita através de processos comunicativos também. Então, acho que, para mim, a Educom ela significa muito isso, esse espaço de transformação, um pouco desse respiro, onde a gente pode conversar com pessoas que muitas vezes têm propósitos de vida, interesses e desejos muito similares aos meus, por exemplo,
Então, às vezes, as mesmas angústias, e dentro desse espaço a gente encontra algumas respostas mesmo, a gente encontra algumas saídas, algumas alternativas, e acho que, para mim, pelo menos, é basicamente isso. Acho que a Educom, ela funciona muito como um respiro mesmo para essa sociedade que ela parece que está sempre esmagando a gente, essa rotina que sempre está... Acho que nem sei se existe outra palavra além de esmagar, assim. Acho que a Educom, ela significa, para mim, ela tem esse significado, assim, de você poder encontrar uma saída, uma alternativa, sentir que você pode fazer a diferença em determinados espaços, que você pode encontrar outras alternativas para resolver algumas questões, e que você tem espaço para conversar, você pode trocar com o outro, e a gente sempre pode aprender juntos também. Então, acho que tudo isso é muito importante, muito relevante. Acho que se eu fosse para falar uma coisa assim, o que todas as vezes todo mundo... Não sei se a Fátima passa por isso, vocês já passaram por isso, mas sempre que você fala, faço educomunicação, o que é isso, né? Qualquer espaço que você vá, é sempre a mesma pergunta, dentro de casa, com a sua família, enfim. E cada vez que eu vou explicar, eu falo uma coisa diferente, né? Nunca é sempre a mesma coisa, porque, enfim, a pessoa não vai lá checar, né? Não sei, eu acho, né? Mas, enfim, eu falo o que eu acredito, o que eu sinto e o que eu acho que faz sentido, que nem sempre é com as mesmas palavras, mas acho que se fosse para eu falar para alguém, assim, que está procurando um curso para fazer, ou que acha que tá aí nesse meio caminho entre, quero trabalhar com comunicação, quero trabalhar com educação, acho que se você quer ser contemplado das duas formas e, ao mesmo tempo, ter diversas formas de atuação, assim, ter um leque muito amplo de com que trabalhar, com que estudar e como se qualificar, acho que a educomunicação é esse espaço, assim, de você poder ser múltiplo também. Qualquer outra formação que você tenha antes ou que você queira fazer depois, ela cabe, assim. Acho que não existe muita limitação. É meio que um espaço muito amplo e muito diverso, assim. E acho que isso também, para mim, é o mais legal, assim, você poder trazer e trabalhar muitas coisas diversas dentro do universo da Educom, assim. Assim, eu passo sempre por isso também, que a gente está falando. Quando alguém vem, eu quero educomunicação, eu quero morrer. Ai, meu Deus, abre um buraco aqui. Mas, assim, eu acabo dando... Interessante que você falou, já, de cada hora eu explico um aspecto, né? Porque é uma coisa tão ampla, né? Que não dá para você... Senta aí, né? 2 horas de interação aqui para a gente explicar. Mas, assim, tento ser minimalista na hora de explicar, né? Porque as pessoas não têm obrigação de adivinhar o que é isso, né? Eu acho que é um paradigma novo que tem 10 anos, mas é um paradigma novo, né? E tem um processo a ser construído. E, assim, eu não participei do Educom Saúde, mas a Jade falou bastante dele, e o Claudemir sempre fala, e eu acho que é uma das evidências de que educomunicação pode ser revolucionária, né, na maneira de se comunicar das pessoas, né, não precisa ser porque a educação, ela não acontece, ela não tem só a educação formal. Toda vez que alguém tem a intenção de se comunicar, já está acontecendo um processo educacional ali. O tempo todo, né? Assim, se a gente retomar vários teóricos, Freud, nós copiamos, né? Nós copiamos as coisas, nós fazemos o processo de cultura organizacional, as pessoas estão sempre se copiando, então a gente está educando o tempo todo. E achar que precisa estar numa sala de aula para aprender, olha, é não enxergar, assim, 90% do processo educacional, né? Então, acho que o Educom Saúde, assim, eu não conheci de perto, vi algumas pessoas, né, assisti algumas lives de pessoas apresentando, e o próprio Claudemir explicando para a gente, né, com orgulho. Eu acho que é revolucionário mesmo, né, porque eu lembro na época de jornal, de jornalista, a gente recebia uns folhetos, naquela coisa de divulgação, né, de dengue, por exemplo, né, e a gente colocava como encarte no jornal, a gente pagava para alguém encartar nos jornais, tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que aquilo não tinha efeito, não tinha mesmo. É outra coisa quando a pessoa participa do processo, né? É outra coisa quando a comunicação efetivamente acontece, a educação efetivamente acontece, né? É bem diferente. Acho que Educom Saúde prova isso,
né? E tem muito mais coisa para ser ainda construída, né? Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a assistir às aulas de Educom, né, em 2020, foi me associar à BP Educom. Eu acho fundamental, assim, e já participei até por causa da pandemia, né, os encontros acabaram sendo via internet, e eu sempre aprendo muito. E a ficha que fica para mim, né, a dica que fica para mim, ficha é muito datada, né, gente? A dica que fica para mim é assim, o que a Educom precisa fazer, Educomunicação precisa fazer? Precisa fortalecer redes e criar novas redes. Né? Então, eu sigo muita gente que já passou por Educom em algum momento, né? Porque os próprios professores apresentaram para a gente vê que é um negócio que ainda está muito... que ele pode ser muito mais forte do que é hoje, né? E que é muito mais sério do que se imagina. Então, não é uma modinha, ou como eu ouvi de um professor, né, de uma escola particular. Ah, sério? Vocês fazem estágio? Eu pensei que era só na época do online que faria sentido a Educomunicação participar, né, e fazer o seu estágio aqui com a gente. Mas, assim, ele tem culpa? Não tem culpa nenhuma, nem responsabilidade, tadinho, né? Mas é a imagem, é a representação social que ainda se tem disso, dos poucos que conhecem, né? Então, acho que a gente tem que criar rede. Olha, eu me achando parte do time, né? Pretensão minha, né? Só no terceiro ano. Mas acho que a gente tem que criar rede com escolas particulares, com escolas públicas. A gente tem que criar rede com jornalistas, tem que criar rede com publicitários, porque o ritmo de hoje, né? A Bauman tem umas coisas assim, né? Ele fala que hoje a privação da época de Freud era assim, a questão sexual. Hoje, o grande trauma, ou o grande sofrimento do ser humano é não poder consumir. Então, a gente está tão consumista, e comunicação é isso. A maior parte da comunicação é isso. A gente está tão nessa coisa do consumo, né, que se assim, que não tem, você fala assim, as ideologias todas se prestam ao consumo. As crianças estão obesas por causa dos alimentos multiprocessados. Quanta educação precisa ser implementada no processo comunicativo? É uma gama de trabalho monstruosa. Eu sou idealista, né, o bastante para achar que a Educomunicação pode fazer uma grande contribuição social. Bem bacana, por meio das redes. E eu não estou falando rede digital, eu estou falando rede de vínculo mesmo, de vínculo profissional, de vínculo afetivo, de vínculo de compromisso, né? A gente está se orgulhando do país que nós temos hoje? Não estamos orgulhosos, né? E que podemos fazer muito. A Educomunicação pode contribuir bastante para isso. Acho que é isso. Fátima, você faz parte. Eu acho que o ponto é exatamente esse, assim. Foi até, e aí pensando, eu assino embaixo tudo que você falou, eu acredito nas redes, eu acho que isso é o que faz a diferença, a base do Com, ela surge exatamente disso, exatamente do que a gente, o Henrique foi professor também, hoje em dia ele é um grande autor de material didático, entre outras coisas, escreve muito bem, mas ele foi meu parceiro de trincheira de sala de aula, e aí tem quase que uma solidão do professor, que na graduação a gente não sente, porque na graduação a gente está trocando o tempo inteiro e isso é muito fomentado no nosso curso, mas quando eu me afastei da universidade, eu ainda não voltei para o mestrado, eu vou fazer isso em algum momento, eu estava me sentindo muito solitário, muito sozinho, e eu percebi que ser sozinho você trabalha pior, porque você não troca, você não tem ninguém te cutucando, às vezes você faz alguma coisa e fala, não, tá bom, e aí você não apresenta isso para alguém e essa pessoa fala, não, tá bom até, mas você já pensou nisso aqui? E aí a ideia da base é exatamente estabelecer essas redes de outras formas, para tentar diminuir um pouco disso que eu senti como uma solidão do professor. Então, a gente acredita muito e a gente acha que para você ser educomunicador, você precisa querer ser educomunicador. É óbvio que a graduação é maravilhosa, mas é sempre importante lembrar que a educomunicação ela vem da sociedade civil. Já tinha gente fazendo antes da gente chegar na ECA. Vai ter gente fazendo depois da gente sair da ECA. Então,
para você fazer parte, você precisa querer fazer parte. E aí, e uma coisa que também já foi falada por vocês, e que eu acho que isso é o mais bonito, e isso é o que me trouxe de volta, e aí acho que esse já é meu tchau, o que me trouxe de volta para esse podcast, o que me trouxe de volta para revisitar esse espaço-tempo que foi a graduação, que ocupou 6, 7, não lembro mais quanto tempo, anos da minha vida, muito prazerosos, é exatamente essa receptividade que os educomunicadores sempre têm. Eu lembro que eu tive a oportunidade, eu acho que a Jade, que está no Educom Saúde, viveu isso também, eu tive a oportunidade de sentar e trabalhar com o Ismar. E aí é muito doido, porque o Ismar, ele é uma referência muito grande. E aí, de repente, quando você senta na mesma mesa que ele, e ele está trabalhando com você, e o jeito que ele te olha quando você está falando, o jeito que ele leva a sério as suas ideias, que ele acata algumas das suas ideias, que ele fala, cara, isso é bom. E você trabalhar com pessoas que são suas referências, e eles te colocarem exatamente na mesma mesa, na mesma possibilidade, podendo propor igual, isso é revolucionário. Essa quebra de hierarquia, isso é revolucionário. E eu citei o Ismar porque é o grande nome, mas Claudemir, Cláudia Lago, Marcial, que foi o meu orientador, Romancini, e todos os professores. Eu estou cometendo um erro gigante de não citar nominalmente todos, mas, cara, isso tá neles. E se a gente conseguir que isso que tá neles saia pra gente, aí eu acho que 30 por ano a gente está formando nossa base. E aí, com algum trocadilho em relação à base do com. Mas 30 por ano, de 30 pessoas por ano saindo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de forma de trabalhar, isso é revolucionário, isso é lindo, isso é digno de nota e de podcast. Então, eu quero agradecer imensamente a Jade, a Fátima e a todos os convidados dos outros episódios, porque vocês reacenderam ali uma chama dentro de mim, e que eu espero que nas pessoas que estejam escutando também. Henrique, cara, você é meu grande parceiro, você é um cara que eu me inspiro cotidianamente, diariamente, e eu espero ver suas próximas produções, onde quer que você esteja também. Inclusive, pessoal, leiam os textos do Henrique, que o que sai desses dedos e dessas mãos é digno de ser acompanhado. Obrigado, gente. Henrique encerra aqui. Acho que temos um trabalho para ficar orgulhoso. Acho que essa série de podcasts foi muito bacana. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Labidecom, que permitiu que a gente fizesse isso. Sem vocês, além de não sermos esses profissionais que somos, porque vocês são parte da nossa formação, esse outro trabalho que nos enche de orgulho também não teria saído. Então, João, você talvez seja a pessoa mais importante daqui, não deu um oi no microfone. Cláudia e todo mundo do Labidecom, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade de conhecer vocês. Acho que foi bem legal conhecer a Jade, né? Porque eu já conhecia de nome, né? Não a conhecia. Obrigada mesmo, gente. Foi bem legal. Sim, foi um prazer hoje conversar com vocês, ainda mais nesse dia muito frio, que a gente conversa sobre assuntos animados e que deixam a gente mais aquecido. Então, bom, eu ia falar antes para deixar vocês terem a última fala, mas eu vou também só agradecer, prazer em conhecê-las. As palavras do Adriano também estão dentro do que eu acredito e do que eu sou grato, né? Eu acho que a base do Com tem muito a ver com isso que vocês falaram aqui de transformação, de acolhimento, de criação de redes, e muito obrigado por fazerem parte, né, da base do Com, porque agora, como Fátima, não sei se eu faço parte da Educomunicação, com certeza faz, não tenho a menor dúvida. Da base do Com também, porque agora você oficialmente participou de alguma produção, e deixo o convite também para as pessoas conhecerem mais o nosso site, as nossas produções, que são sempre produções que buscam essa colaboração, essa troca de ideias, convidar pessoas de diversas áreas, de diversos anos do curso. Então, nosso objetivo é exatamente tentar fazer essas redes ficarem mais fortes, né? Contribuir um pouquinho, pelo menos,
para que a educomunicação ganhe mais espaços, ocupe mais espaços e possa cada vez mais ser conhecida e adotada como forma revolucionária de se educar. Tá bom? Então, agradeço a todos, agradeço muito Jade, Fátima, Adriano, parceiro aí de toda a série de podcasts, também já que a gente fez um trabalho muito bacana aí, vamos ver depois como ficou tudo direitinho, vamos se orgulhar. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até mais. Chegamos ao final do nosso podcast especial de 10 anos da licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Esse projeto aconteceu graças a uma parceria entre a Base Decom e o Lab Decom, e só foi possível com o cuidado e trabalho de diversas pessoas. Algumas delas já foram citadas ao final do episódio pelo meu parceiro Adriano, mas gostaria de novamente agradecer aos convidados Alexandre Moreira, Isabela Rosa, Naíma Rocha, James Daltro, Helena Mambrini, André Ramiro, Juliane Cruz, Marcele Matias e, finalmente, Jade Castilho e Fátima Morina. E um grande agradecimento também à professora Cláudia Lago, que fez o convite e colaborou na formulação da proposta. E, claro, ao João Carlos Megali, do CCA, que realizou o trabalho de edição e publicação dos áudios. Valeu, João! Para ouvir os episódios anteriores deste podcast e conhecer outras iniciativas de educomunicação, acesse os sites basedocom.com.br e labdecom.eca.usp.br. E obrigado a você por ter acompanhado essa série de podcasts que proporcionou conversas incríveis e encontros valiosos. Sinta-se convidado a ouvir novamente, compartilhar com as pessoas e a nos mandar mensagens nas redes sociais para contar o que achou. Vou aproveitar também para te convidar para conhecer o podcast da Base Educom. O nosso primeiro episódio já está no ar há algum tempo e aborda a relação entre a educomunicação e as ideias de Paulo Freire. O link e mais informações você encontra lá no nosso site na Base Educom. Até a próxima, tchau, tchau, foi um prazer, pessoal!